Acredita que de facto não vamos ter mais medidas de austeridade até o final deste ano? Boa tarde. É absolutamente óbvio que vamos ter mais medidas de austeridade. Eu queria começar por salientar... Então não acredita no Ministro das Finanças? Não, o que eu acredito é na realidade económica e social do país. E aliás, acho que a credibilidade deste dito relatório que faz o governo português e os seus apoiantes rejubilarem de alegria porque assinala que está a ser um bom aluno, é muito interessante porque, em primeiro lugar, também tem a credibilidade... Sim, já lá vamos. A credibilidade de um relatório cujos autores declaram a propósito da situação do desemprego que o aumento do desemprego, que já vai, recorde-se, em 15% em Portugal, quando as previsões da Troika eram 13,4%, é surpreendente. Mostra bem o que é que nós estamos aqui a falar. Quer dizer, só incompetentes, para não chamar imbecis, é que podem dizer que num país cuja economia está a parar continuamente, não era mais do que previsível a subida do desemprego. Eu próprio tive a oportunidade aqui, ao longo dos programas de assinalar que as previsões estatísticas que estavam a apontar eram absolutamente miríficas e que não era preciso ser especialista em economia, eu diria mesmo, era até uma condição não ser especialista em economia para perceber que o desemprego não deixaria de se agravar. E, portanto, isto, quanto a mim, deixa logo claro qual é a credibilidade científica desta gente. Em segundo lugar, o Governo fica muito satisfeito porque está a dizer que tem sido bom aluno. Tem sido bom aluno, o que é bom para a Troika e para o Governo é péssimo para o povo português. Portanto, tem sido bom aluno na aplicação das medidas que estão a condenar o povo português e, sobretudo, os trabalhadores portugueses a uma situação de fome e de miséria nunca vista. E os pontos negativos, digamos assim, que a Comissão aponta relativamente ao cumprimento do programa, são aqueles onde o Governo não foi ainda suficientemente longe, não obstante a barbaridade das medidas já tomadas. Eu saliento aqui... As rendas excessivas do setor energético, também há críticas. Sim, também há críticas, sobre isso já falámos aqui, mas saliento, por exemplo, que para além da questão... já deveria ter ido mais longe. Sim, não é? Para além de... mas saliento aqui, sobretudo, dois aspectos. Um deles é a crítica quanto aos cortes dos gastos na saúde. Na saúde, onde tem havido uma subida brutal dos custos, que tem determinado que cada vez mais um número crescente de cidadãos se veja privado dos cuidados de saúde a que tem indeclinável direito. E mesmo assim, a Comissão acha que o Governo ainda não foi suficientemente longe, porque tem de, segundo foi noticiado o relatório, tem de tomar medidas que garantam cortes nos custos da saúde da ordem dos 30% em 2012, 20% em 2013 e que o sistema seja autossustentável, seja lá o que isso quer dizer em 2015. Ou melhor, nós sabemos o que é que isso quer dizer. Quem quer saúde paga, porque evidentemente um sistema como o sistema de saúde não pode ser autossustentável, isto é, as receitas que ele gera por si só, em termos de taxas de serviços e outras, não podem nem sequer aproximar-se de perto dos custos da saúde, esses devem ser cobertos pelo sistema fiscal. O outro é esta afirmação, que é um aviso à navegação, para quem percebe, de que os cortes dos salários, os cortes dos subsídios, dos salários, são salário, o chamado 13º e 14º mês, provavelmente é uma hipótese que tem de se pensar. Isto em linguagem de Troika quer dizer, preparem-se que aí vem, porque nós estamos todos a ver o seguinte, por exemplo, esta subida de desemprego significa, só por aí, a necessidade de haver mais, mesmo com os cortes nos regimes, que são cortes brutais, nos regimes do apoio, portanto, do subsídio de desemprego, qualquer coisa como a necessidade de mais 260 milhões. De onde é que eles vêm? Obviamente, só podem vir de um sítio, é cortar ainda mais nos salários e nas pensões, ou aumentar ainda mais os impostos. E, portanto, o que nós estamos aqui é perante a demonstração de onde está a conduzir esta política de austeridade. Isto é o agravamento da recessão. E chama a atenção do último ponto, se me permite só. Claro. É que também a previsão quanto à quebra do PIB. Também ninguém fala nisso neste momento. Parece que já nos esquecemos que as previsões foram sendo sucessivamente, digamos, mexidas e apontava-se, o Governo foi alterando sucessivamente para vir já para previsões da ordem 3.5 e agora até diz, não, talvez até seja menos do que isso. Volta ao mesmo. E chama aqui a atenção para a memória futura, que são os próprios estudos do FMI que demonstram que a aplicação de medidas de austeridade conduzem em tempo de crise, em média,
a uma quebra no PIB de 2% por cada 1% de consolidação orçamental. Portanto, a previsão, digamos que esteve por trás do acordo da Troika e que justificou as medidas tomadas da quebra do PIB, está completamente pulverizada já neste momento e vai ser muito mais. E, portanto, o que nós estamos aqui a perspectivar é uma coisa que é, nós vamos chegar ao fim de 2012 com uma quebra do PIB provavelmente da ordem dos 5%, vamos chegar ao final da aplicação do plano com uma dívida que corresponde a 140% do PIB e, entretanto, o que se fez foi vender todos os principais ativos do país ao desbarato, aos grandes grupos económicos capitalistas e foi condenar quem vive do trabalho ou da pensão, que corresponde ao trabalho, a uma situação de fome e de miséria como nunca vi.